Empatia em tempos de crise. Primeira parte. As armadilhas da empatia. Em períodos de crise, a tendência é que haja mais demanda por empatia do que oferta de empatia. Por outro lado, o fato é que a escuta empática é uma das mais potentes ferramentas de engajamento e trabalho colaborativo e pode fazer muita diferença para lidar com períodos desafiadores como estamos passando agora. Então, como dar provas de empatia de forma breve, mesmo que seja remotamente, à distância? Usualmente, falamos da empatia como da habilidade de se colocar no lugar do outro. O problema é que essa definição, no seu entendimento literal, não funciona na hora de dar provas de empatia. Isso acontece pelo motivo que, em absoluto, ninguém pode se colocar no lugar de ninguém. Por exemplo, no caso da pandemia, com tantas situações inéditas, como mostrar empatia de forma sincera e genuína sem que pareça fake, se pessoalmente não passei nem de longe pela experiência do outro? Vejamos primeiro o que não funciona na hora de dar provas de empatia. Quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram, e o risco é grande de sobrepor a sua história à história do outro, ou até de causar desconforto. Por exemplo, quando escuto frases do tipo "eu também já passei por isso", ou "se eu fosse você", isso é o que eu chamo de aconselhar sem o outro pedir ou sobrepor sua história à do outro. Embora seja uma aplicação literal da definição, não me sinto tão acolhido. Outro exemplo. Não sei como é para vocês. Agora, quando eu escuto "eu sinto que você", tenho a certeza de que você, eu sei que você, como você já sabe, me sinto meio que invadido. Tenho uma voz interna que quer responder: como assim? Quem é você para sentir por mim? Para ter certezas por mim? Para saber por mim? Ou também quando me dizem: entendo o seu ponto de vista. Compreendo o que você disse. Minha vontade é perguntar: o que você entendeu? Dê-me uma prova de que compreendeu. O simples fato de dizer que entendeu não é uma prova que me entendeu. Quero que você me diga o que as minhas palavras fizeram em você. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Ou seja, para me sentir acolhido, independentemente do outro ter me entendido de forma exata ou não, preciso que ele me mostre de que forma foi tocado pelas minhas palavras. Reconheço que, em todos esses exemplos, existe a intenção empática de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, a intenção não é suficiente. Recapitulando, empatia não é identificação, não é sentir pelo outro. Isso se chama simpatia. Outra armadilha é achar que existem situações onde não preciso exercer empatia. Vejamos algumas desculpas. Quando não posso resolver o problema ou a dor do outro. Quando atender a necessidade do outro não depende de um comportamento meu. Quando me sinto igualmente vítima do mesmo problema que o outro, ou que minhas necessidades básicas não são atendidas. Quando não concordo com o comportamento ou o posicionamento do outro. Quando considero que o outro não precisa ou não merece. Quando não quero, porque não me sinto acolhido e reconhecido e acho que é hora de eu receber e não de dar empatia. O fato é que mesmo nessas situações sempre é possível, através de palavras precisas e claras, mesmo que à distância, dar provas de escuta e consequentemente de empatia. Aliás, é precisamente nestas circunstâncias mais desafiadoras que acolher a dor do outro, reconhecer o esforço do outro através de provas verbais faz toda a diferença. Semeia leveza em ambientes pesados, provoca engajamento, boa vontade e dissolve resistências. Não custa nada, apenas algumas palavras acolhedoras. Então, olá! O que achou deste vídeo? Eu fiquei muito curioso. Então deixa o seu comentário e não deixa de assinar o nosso canal no YouTube.